Bem-vindos a um episódio super especial no mês das mulheres aqui no Retail Media FC. Hoje, finalmente, eu vou contar com ela, Cibele Moraes, da Leroy Merlin, Head de Retail Media da Leroy Merlin, que eu venho convidando há muito tempo. Finalmente deu certo para ela conseguir aqui, especialmente no mês das mulheres, um mês super especial. E também a Cíntia Mendonça, coordenadora de trade da Souvenir. Tem umas coisas muito legais. Tem, assim, tudo fora da caixa aqui. Tudo fora da caixa. Pega aí um papel e caneta. Tem muita ideia boa. Tem cases muito legais. Eu vou dizer que assim, a vida como ela é, tá? Então, vamos aqui começar esse episódio super bacana. Cibele e Cíntia, obrigado por estarem aqui. Obrigado pela presença. E, bom, vamos começar a saber quem são vocês, um pouco da história de vocês no Retail Media, enfim, no histórico profissional. Cibele, por favor, vou começar contigo. Legal. Bem, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Acho que a gente estava batendo até um papo antes de chegar, que nada é por acaso, né? Então, tentamos tantas vezes, mas realmente ficou perfeito agora, principalmente com a participação da Cíntia aqui com a gente. Bem, eu trabalho com mídia há 15 anos, então comecei minha trajetória profissional lá atrás no Buscapé. Fiquei ali 8, 9 anos, estou trabalhando com mídia, ali conheci, me apaixonei pelo mercado, tanto que na época eu estava fazendo logística, estava pensando em fazer engenharia e falei, não, gostei desse negócio aqui de marketing. Aí eu realmente migrei para estudar marketing e ali fiquei. Então passei desde também loyalty, empresas de loyalty, sempre com esse olhar para mídia e estou há 2 anos e meio agora na Leroy Merlin. Entrei com o desafio de construir essa área do zero. E cá estão. E você conhece bastante de Retail Media, você está há bastante tempo no... Sim, com retail eu estou há quase 6 anos. Uau! Já passei por plataforma de retail media, lidava muito com o varejo. Então, antes do varejo começar a fazer a área própria, ela contratava ferramentas, né, do mercado. Então, eu já estive do outro lado, né, vendendo ferramenta. E aí eu mudei de lado da mesa. Legal. Cíntia, prazer, seja bem-vinda. Conta aí um pouco do teu background aí, enfim, como que você entrou nesse mercado, nesse mundo. O prazer é meu. Obrigada pelo convite, Eric. Obrigada, Si. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouco aí do meu histórico, né? Eu venho de trade, a vida toda em trade marketing, né? Tenho 17 anos no mercado de trade, passei por indústrias de alimentos, sazonal, Páscoa, então sempre com esse olhar do varejo, de resultado, conversão, aquele olhar de sellout, trade. E o retail para mim o retail media para mim é um aprendizado, assim, né? Eu aprendo todos os dias com a Cibele e a gente tem feito testes bem legais aqui. Eu tô na Souvenir há 6 anos, comecei atendendo o Leroy, né, lá atrás, e atendo até hoje, então a gente vem aí pilotando alguns cases. Não, legal. Eu queria falar uma coisa sobre o segmento de casa e construção, ou não é só casa e construção, é home improvement, que fala em inglês, mas é casa e construção, né? Acho que o nome é esse. É um segmento que eu tenho muito carinho de falar, porque tem uma relação muito forte com a minha família e em especial com a minha mãe. Que eu pude contar essa história pro Dinelli, lá no NF. exatamente. E qual foi a história? Assim, hoje a gente vê a Leroy, né? Mas eu lembro quando a Leroy chegou. E qual que é a história da minha família nesse mercado de construção? O meu avô, ele vendia capacho de fibra de coco. E ele às vezes vendia tamanhos especiais e ele atendia uma igreja, acho que no ABC, esqueci o nome da cidade, que a família da antiga madeirense, né, que foi uma das primeiras lojas, né, de casa e construção, cuidava. Eles bancavam, eram um dos doadores dessa igreja. E aí um dia o meu avô começou a vender dentro da madeirense. E nessa época tinha algumas redes de casa e construção começando. E na minha casa, assim, as mulheres sempre foram, tipo, pra frente, e eu tenho a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, enfim, minha bisavó era uma pessoa muito à frente do tempo dela, né? Pra você ter ideia, minha bisavó estudava inglês. E eu tô contando isso porque é o momento, né, de falar das mulheres. E a minha mãe, ela entendeu assim, poxa, se meu pai vende na madeirense, vou trabalhar com ele e vou procurar outras lojas de material de construção.
E naquela época, a grande concorrente da Madeirense era a Conibra, que era, acho que, de alguma família japonesa, enfim. E ela começou a vender na Conibra, aí ela começou achando outras redes, e tinha o Emura, e aí veio uma consolidação do mercado, foi criada a Casa e Construção, que foi a Conibra e a Madeirense. Depois teve o Emura, teve a chegada da Leroy, do Castorama, e o Castorama também, acho que entrou na C&C, se não estou enganado. E, enfim, a C&C era a grande rede, né? Eu lembro que, tipo, nossa, eles têm 30 lojas, né? Era uma coisa muito grande. E, cara, assim, graças a, enfim, muito do que minha mãe foi atrás, pôde, enfim, ajudar muito no sustento da casa lá. E, assim, esse é um momento, assim, muito especial de falar, né? De mulheres, e vou falar esse negócio da minha mãe. Mas, enfim, aí depois parou, enfim, essa representação das empresas, a gente deixou, enfim, a família deixou de trabalhar com isso, e, enfim, de repente, agora fui olhar para esse mercado, não agora, mas recentemente, falei, nossa, a Leroy, né, disparou, ela hoje é líder absoluto, absoluta, e queria saber, assim, como que agora a continuação da história eu quero saber de você, Si. Boa. Bem, a Leroy ela é uma empresa francesa, né? Ela faz parte do grupo ADO. A Leroy Merlin foi fundada por um casal, né? Então, Leroy Merlin, né? Muita gente que pergunta, mas como é Leroy, é Leroy? Licença poética, cada um. Uma coisa interessante, quando a Leroy chegou no Brasil, eles buscaram ao máximo manter o nome Leroy Merlin. Sim. Só que era impossível, e até que um dia, tipo, eles assumiram a Leroy Merlin e ficou. Tanto que todas as comunicações, tudo a gente fala Leroy. Leroy Merlin, né? Então, aí tem outra evolução, que agora é só Leroy. Daqui a pouquinho é Lê. Mas a gente, estamos no Brasil, né? Não tem como ir contra também como as pessoas falam. Hoje, de fato, a gente é líder absoluto, então estamos aí no primeiro lugar. E imagina, né? Hoje o nosso principal concorrente, ele está bem distante, né, ali em termos de faturamento, uma empresa de mais de 10 bi de faturamento de 2024, enquanto em segundo lugar ele está realmente bem distante, 80% disso. O grande competidor são as lojas bairristas, né? Então é muito pulverizada a nossa concorrência. A Leroy ela tem 54 lojas, que são mega lojas do Brasil. E hoje a gente tem ali 3 lojas rodando num formato que a gente está testando muito, que é a Leroy Merlin Express. Então, como o conceito das mega lojas, a gente precisa de terrenos maiores, vias, né, como uma marginal, rodovias para chegar. A Leroy ela quer se aproximar de um público que realmente precisa da gente. Então, fazendo uma pesquisa de mercado, e a gente trouxe esse conceito para cada das lojas Express. Ou seja, a gente tem uma grande ambição de mais que dobrar esse número nos próximos anos, e é isso que a gente está olhando para a loja física. É uma marca muito querida, né? Sim. Leroy Lovers, né? A gente pode até chamar assim. Então, esse é algo que a gente olha. Por que a gente não faz só Express? Porque a Leroy hoje ela é o shopping do adulto, né? Sim. Você até vê ali nas redes sociais, é o shopping do adulto. Você vai levar seus filhos, a sua família, o seu pet. Então, hoje você chega num domingo, tá cheio de pet na loja. E aí também tem as comodidades, né? Tem o drive-thru, que você não precisa sair do seu carro. Tem o locker, né? Que é o clique e retire, que você pode chegar também ali, você não precisa entrar. Então, acho que é isso, é oferecer as melhores soluções, né? Sim, com 54 lojas, qual o tamanho da audiência? Desculpa, não sei se você sabe esse número, mas, enfim, qual o tamanho da audiência da Leroy com essas 54 lojas? Muito bom. A gente tem mais de 35 milhões de visitantes por ano nas nossas lojas. Então, tem loja que chega a 2 milhões por ano, tem loja que chega a 1 milhão, então é realmente um número bem relevante. E aí, se a gente somar com digital, porque hoje em dia o cliente é digital, né? Se Sim. Ele está no online, ele também está na loja física. A gente recebe mais de 20 milhões de visitas no digital. Bela audiência, hein? Bela audiência. Que nos faz querer estar bem em todos esses canais, né? Porque a Souvenir, ela é a marca líder, né? Então, a jornada, o funil de compra, ele começa pela marca, pela consideração de marca. Então, a gente precisa olhar o médio e longo prazo, né? Não dá para ter só a visão trade ali de conversão, mas também olhar toda essa jornada de marketing, né? E tá bem posicionado em todos esses canais. Acho que é muito importante.
E aí, olhando isso, a gente tem feito aí, né, desde 2023, né, Desde Cí? Já 2023. temos 2 anos pilotando alguns projetos bem bacanas para fomentar o trade nessa jornada de retail. E esse episódio é um patrocínio de AppsFlyer. A AppsFlyer é líder global em mensuração e colaboração de dados, com expertise no suporte às maiores marcas do mundo. A Data Collaboration Platform da AppsFlyer permite que varejistas e anunciantes compartilhem dados de forma segura, criem audiências sem precisar escrever uma única linha de código e mensurem o impacto real em vendas em mobile, web e connected TV. Tudo em um ambiente neutro e seguro do ponto de vista de privacidade. Se a sua empresa está pronta para destravar todo o valor de seus dados primários, fale com a AppsFlyer. E no teu lado, como marca, assim, como é que você se aproxima da Leroy para, enfim, o que você... quais são suas... Primeiro, vamos lá. Qual que é o teu cockpit? Quero ver o que você olha ali. O que você olha ali de dados, de métricas, qual que é o teu cockpit, né? Muito Os bom. ponteiros que você precisa olhar, né? Já daqui a pouco vai virar Fórmula Retail Media FC Fórmula, né, de caso. Mas qual que é o cockpit? Acho que é uma das primeiras coisas. E olhando para esse cockpit, né, do que você tem de métricas, de acompanhar, de metas, como que você tira o melhor proveito da escalação com a Leroy? Sim. Hoje eu não vou mentir para vocês, a gente olha muito ainda performance, ROI, sellout, né, resultado de conversão. Em 2023, tanto que a campanha que nós entramos em 2023, ela era muito para fomentar a mídia de uma promoção que nós fizemos nacional. Né? Então nós tínhamos a Delmet, que era uma campanha para shopper, ele comprava R$100 em produtos e concorria a prêmios. E aí a gente fomentou isso nos canais digitais da Leroy. Em 2024, a gente veio com uma outra campanha de mídia também, falando, né, de produto, atributo, facilitação de compra, que foi o Sempre Limpo. E aí a gente também fomentou via plataformas da Leroy. Então a gente estava muito com esse olhar ainda, né? Acho que mais antigo, de publicidade. De usar o canal ali como publicidade e tentar mensurar isso na conversão de venda ali para o digital. Esse ano que a gente vem aí com uma proposta mais robusta de olhar várias frentes. Segura esse ano. Segura esse ano. Spoiler, calma. spoiler. Mas antes de você contar, eu quero que você... Essas campanhas anteriores, elas vinham com as informações... Enfim, ela vinha com a comunicação da publicidade, do que estava acontecendo em outras campanhas, ou era uma coisa assim, mais separada, que, tipo, essa é uma coisa só de loja e não está ligado com o que está fazendo de publicidade ali em rede nacional ou em outros veículos de massa? Em métricas, a gente usou muito como pilotos, né? Então, a gente não tinha uma meta super agressiva para perseguir, mas a gente enxergou resultados muito relevantes, né? Então, se a gente comparar campanhas nossas com campanhas da própria Leroy, assim, eles potencializaram em quase 3 vezes o resultado. Então, tinha uma visibilidade bem bacana nesse sentido. Uau. Não, eu quero entrar nesse negócio do 3 vezes, mas eu digo assim... A comunicação, as peças, os criativos, eles foram também... vieram das peças de comunicação do marketing da Souvenir também? Ou foi uma campanha do começo, meio e fim feita pelo trade? Ou ela vinha alinhada com alguma campanha de outros veículos de massa? Acho que essa era mais ou menos a dúvida. Em 23 e 24 vieram peças realmente produzidas pelo nosso time de comunicação, com todo Key Vision e CTA que comunicação entendia ali no momento, né? Sem essa interface trade. Acho que daqui pra frente... Não, spoiler. Respondeu. Não, antes... Calma. Calma. Acho que eu vi um vídeo do João Kleber ontem, eu tô já meio... Para. Não, mas aí a outra coisa que você falou de 3 vezes, né? Tipo, como... Sim, toda vez que a gente vê uma performance grande, a gente quer saber o que aconteceu, qual a receita. O que vocês fizeram aí pra... A gente começou, né? Basicamente. Que era um oceano azul. Era. Né? Posso complementar? Pode, por favor. Bem, em 2023 a gente começou a área. Então, qual que foi o primeiro movimento? Antes de tudo, somos líderes de mercado e pioneiros na área de retail media para casa e construção. Então, naquela época, de fato, nem outro player estava fazendo retail media. Qual que foi o primeiro movimento? Máximo transparência possível. Sentar com os nossos principais parceiros e escutar o que espera, o que faria sentido. No mercado faz isso, vamos apostar juntos? Então, junto com a CIA, a gente fez
até simples, né? A gente começou do básico do básico. E ali a gente movimentou um ponteiro, porque teve uma estratégia atrelada, né? Teve uma construção de layout para aquilo, uma campanha bem pensada. Então, não ficar só em um formato específico, mas como eu posso também usar o meu CRM junto, como a gente pode ter um puxadinho ali, talvez, né, junto com a loja. Então, acho que nisso já trouxe esse 3 vezes. A gente falou, opa, então daqui sai um bom caldo. Como a gente pode começar, a partir daqui já cria maturidade e é só crescer. E você deve ter um baita desafio lá, assim, com relação não desafio, mas é um trabalho de também contar com a ajuda dos times internos, né? Muito. Porque você tem que falar com o time de lojas, você tem que falar com o time de CRM, você tem que falar com o time do site, com o time... Todo mundo, Todo né? mundo. É, Você é vereadora da Leroy. vereadora. No elevador a gente já está trabalhando, né? Entrou, já tá a minha campanha. Mas, de fato, quando a gente começa a área do zero, os desafios são muito... É muito engraçado, só passando mesmo para saber. Então, antes você tem que explicar o que é Retail Media. É uma evangelização. Então, tinha gente que não sabia nem falar o nome realmente da área. Faz parte, é algo novo, né? Então, explicar, né, que é algo a mais, que não vai machucar ninguém. Vamos testar? Então, tudo é muito... Vamos fazer junto? Vamos testar? Deixa eu te mostrar. E nisso, tomou uma proporção que hoje as áreas me procuram para fazer coisas diferentes. Hoje, por exemplo, no escritório, eu tive 2 reuniões mais cedo. Não, eu quero fazer isso para vocês. Então, em 2 anos de operação. O maior desafio, de fato, quando você começa numa empresa que não sabe, é explicar. Eu brincava muito que eu andava com o PPT embaixo do braço, para cima e para baixo, por 6 meses. Era isso. Por 6 meses era construir a metodologia da área, olhar qual é a nossa ambição de 1, 3, 5 anos e o que é Retail Media. Eu tinha esse slide pronto, o que é Retail Media, até no celular. Faz parte, acho que é isso, né? Nosso papel também. Não só para dentro, né? Mas mercado. Sim, mas você tem agora com uma facilidade, que o CEO tá compradaço. Compradaço, você viu, né? Você falou vi, direto com falei. ele também, né? O cara sabe tudo. Você sabe tudo. Tá sabe aula. tudo. Defensor. Não, isso e quer legal. mais. Isso é legal. Quer fazer história, né? Junto. Vou te fazer uma pergunta, se você não puder falar, assim, é uma conversa e eu entendo que tem coisas que às vezes, enfim, mas eu queria... Como que você vê, você falou de 1, 3, 5 anos, o que você pode contar, de que como você vê daqui 5 anos, o que pode ser compartilhado? Porque não quero que você conte nenhum segredo da Leroy. Quer dizer, na verdade eu quero, mas assim, não quero por você, porque a gente... Não. Mas o que você pode Breaking contar? news, né? Bem, nesses 2 anos a gente fez o básico bem feito, né? Então, trouxemos uma plataforma, de fato, de Retail Media. Ano passado a gente estourou uma champanhe que foi... Colocamos o Retail Media dentro das lojas, então com os nossos painéis de LED, né? E que mais agora? A gente tem que falar de fato de omnicanalidade. Então, o cliente ele está em todos os formatos, o básico bem feito a gente fez. Como que a gente chega o Retail Media como próximos passos? Então, hoje o trade super bem estruturado no mercado e na Leroy a gente vê que tem uma grande oportunidade de falar o Retail Media com um bracinho de trade. Então, por exemplo, em 2026 agora, a gente já começou até a falar com a Souvenir sobre, que por que não envelopar escada rolante? A gente está falando de 2 milhões de visitas. Todo mundo passa pela escada rolante para entrar nessa loja. No momento de compra. No momento de compra. Ele chegou na loja, ele vai ser impactado a partir do momento da cancela, na escada rolante, na rádio e na tela. Então, ele vai ter um impacto sensorial de todos, né? De todas as formas. E ali a gente não quer estimular só a venda no PDV, mas a consideração da Souvenir, a cobertura, a visualização. Então, eu vejo que esse agora é o meu presente e futuro, sabe? É o curto, médio prazo que a gente está fazendo agora. Aí, a longo prazo, é deixar tudo isso bem encaixadinho, né? Deixar isso tudo muito bonitinho, redondinho, tracionando. Escalável. Então, são outros desafios. Porque diferente de o mercado de farma, o mercado, né, de supermercado, enfim, casa de construção a gente começou agora, né? E eu acho que a gente ainda está bem acelerado por 2 anos de operação. Sim, uma compra muito mais planejada, né? Então, quando a gente fala de tintas, ao longo dos últimos 6 anos, a gente vem aumentando a frequência de compra, né? O que a gente vê é que a gente saía aí de uma frequência de 3 a 4 vezes, né? E
de 3 a 4 anos, né? A frequência de pintura, e hoje é de 1 a 2 anos. Então, as pessoas começaram a pintar cômodos menores, ambientes menores, e usando da tinta muito mais para o lado decorativo. A jornada de tinta também não é linear, né? Como a Ci comentou, ela é digital, né? Como em várias outras categorias e produtos, né? Então, ele começa na inspiração de cores, ele começa no digital, mas ele vai até a loja para ter certeza daquela cor, para testar. Depois ele passa para a parte de produto. É uma categoria mais técnica, né? Que ele precisa ali de uma orientação. Então, para entender a diferença de produto, atributo, para, por fim, aí ele ir para a parte de serviços, e aí o Leroy conecta muito bem também com essa entrega de serviço, né? Então, é o pacote completo, e para a gente tá bem posicionado em todos esses pontos de contato, né? Isso é muito trade também, né? Tá tudo muito conectado, né? Exato. O retail e o trade. Como é que é para você, assim, no teu desafio de influenciar Ó, eu aqui com... Vocês nem avisaram, hein? A gente nem eu reparou. Nem reparei, avisaram. Eric. Deixa eu falar, viu? Tô brincando. Eu queria saber, assim, como que é para você explorar ao máximo as possibilidades de conversar com esse cliente no momento da loja? O que você, quando você pensa assim, poxa, eu tenho ali meu parceiro, o que você vê de oportunidades, de capacidades que dá para fazer, que oportunidades que tem de, enfim, fazer ele mudar do concorrente para minha marca, ou fazer ele subir de categoria, fazer ele escolher mais coisas, enfim, como que é esse universo de possibilidades que você tem ali, que você acaba olhando, fazendo, buscando, enfim, acho que essa é uma dúvida, porque tem opções legais aí. Eu quero que ele chegue na loja já tendo a lembrança de marca, né? Já tendo navegado ali, seja nas plataformas da Leroy antes, já tenha visto a minha marca ali em primeiro. Ele chegue com essa lembrança de marca na loja, e que durante toda a jornada ali na loja ele também seja impactado em todos os pontos, né? Então, a gente não trabalha hoje só no setor de pinturas. A gente começa desde do início da entrada da loja, né? Então, seja com pórtico, como a própria escada rolante que a Ci comentou, em outras categorias, né? Então, tem muito de ambientes prontos ali. Então, eu quero que a referência que ele tem ali seja souvenir. A cor também, né? Escolhida, para que quando ele chegar ali na etapa de pintura, seja muito mais fluida e muito mais tranquila essa etapa, né? E que tenha menos atrito. A ideia é sempre facilitação de jornada, né? Entendendo que é uma jornada que muitas vezes gera frustração, que tem essa questão de complexidade, o objetivo de Souvenir sempre foi facilitar a jornada. O Leroy vem muito de encontro disso, né? Que eu vejo que, assim, óbvio que se é uma reforma, né, é uma coisa, mas às vezes quando não é uma reforma, mas é uma construção de uma casa, a Leroy tá vendo ali, né, o que a pessoa tá comprando, se ela tá na fundação, e ela tem a capacidade de também segmentar, né? Exato. Tipo, tem esse dado super poderoso que o varejista possui para conseguir, enfim, te ajudar ali, ele entrar na loja já A gente começou a conversar minutinhos antes de começar aqui, já falando de cross merchandising. A gente já tá no já futuro, temos várias ideias para conectar realmente toda a jornada, né? Então, assim, ele tá na etapa de pisos, a próxima etapa que ele vai precisar é pintura. Como é que a gente conecta? Exatamente. Né? Porque uma obra, uma reforma, ele tem etapas. Sim. Né? Então, já prevendo de fato que ele vai chegar nessa parte de acabamento, ou ele foi buscar uma transformação de um ambiente na casa dele. Sim. Então... Como é que tá o mercado de não endêmicos para Leroy ainda? Porque eu converso com o mercado, assim, hoje de manhã eu tive com um varejista que ele falou, puxa, sabe, nosso sonho era aumentar os não endêmicos. Meu sonho também. É global. Cara, é o meu sonho também. A gente tem muita oportunidade, que a gente está falando do cliente, né? O que o cliente quer. Sim. Então, desde ofertar, obviamente, as marcas que estão na nossa prateleira, mas também não porque incentivá-lo a usar um banco específico, né? Ou a gente tem, por exemplo, o nosso ambiente de drive-thru. Ali passa todo um público
né? Então, vira e mexe, você chega, tem lá uma Ranger que está sendo abastecida, por que não fazer uma interação de uma marca de um carro ali? Então, acho que é muito olhar realmente esse comportamento do nosso cliente, e hoje eu tenho um público muito diverso, imagina, eu falo desde casal jovem, né, família, temos aí também arquitetos, engenheiros, que está ali na ponta, né, prestador de serviço. Então, é muito diverso. Então, olha a gama de não endêmicos que a gente pode fazer. Mas um spoiler para esse ano é algo que, sim, a gente começou já a namorar. A gente começou a namorar a ideia no ano passado e agora, de fato, a gente já começou a abrir a ideia para uma marca ou outra do mercado. Então, não por que não trazer bebida, né? Não bebida alcoólica, mas um energético, porque de fato hoje o cliente ele conclui todo o ciclo na loja por 50 minutos. Ele fica 50 minutos na minha loja, né? Então, por que não impactá-lo de uma forma para ele pensar em outra coisa ali, para ajudá-lo, né? Então a gente tá olhando, a gente tá olhando com carinho para essa parte de não endêmica. Acho que também tem um lado de amadurecimento do mercado, né? Sim. Acho que o mercado precisa também... Acho que a gente fala muito sobre isso, né? Que às vezes a agência, ela não vai buscar alguma coisa nova, ela não vai buscar... Faz sentido. Né? E tem esses dados tão valiosos de conhecimento, super efetiva a segmentação. Mas tem marca que começou a pensar um pouquinho fora da caixinha. Não, sim. Ainda bem. Ainda bem. Sim. Ainda bem. A gente sempre é procurado. Agora que vamos começar a escutar um pouquinho, né? Legal. E, bom, eu segurei aqui a novidade. Vamos lá, tem uma coisa super legal rolando. Um super case que, na minha opinião, acho que eu acho, enfim, um baita case legal, um negócio super relevante que mistura conteúdo, que mistura entretenimento, que mistura influenciador, nossa, off-site, mistura tudo, bate no liquidificador e acho que saiu uma receita bem legal. Isso aí. Então, quem quer contar primeiro agora? Simplificação de jornada, tem tudo. Tem tudo. Impacto, conversão. Exato. Tudo. Tem algo que a gente começou a olhar dentro do Retail Media que são projetos especiais. Então, muito que você falou, né? Então, quais são os seus parceiros dentro de casa? Então, uma das áreas mais importantes para mim hoje é a área de comunicação, do marketing puro, né? Então, o que nós vamos trazer de grande projeto da marca Leroy Merlin? E esse ano, de fato, foi uma websérie que a gente fechou com um dos casais mais queridos do Brasil, que é o Bruno Gagliasso e a Giovanna Benck. Então, por 4 ou 5 meses, a gente vai acompanhar a reforma da casa deles, né? E aí, fechamos realmente com o casal. E qual foi o papel de Retail Media? Conectar as marcas que querem fazer parte dessa reforma, né? Que vai ser a reforma mais assistida do Brasil. Então, imagina, o primeiro episódio que saiu essa semana, não faz nem uma semana, né? Uma semana. Uma semana. A gente vai fazer amanhã. 6 dias, a gente já bateu 20 milhões de visualizações só nas redes sociais. Então, ou seja, realmente tem um potencial. Qual é o grande objetivo aqui, né? Aí vem muito o chapéu da Si, que eu admiro muito ela por isso, que é realmente não olhar só no PDV, mas olhar no todo, porque é influência também, né? Então, como a gente traz esses projetos especiais para influenciar o cliente. Então, imagina, ele está no celular, ele está no Instagram, ele está no TikTok. Então, a gente vai ser lembrado juntas. Exato. Pelo casal, pela reforma. É super legal. Eles têm um roteiro tão bacana. E a gente alinhou de uma forma super, né? Tem até uma parte de comédia, assim, no meio. Sim. Muito bacana. Então, a gente teve aí um desafio. Pensamos no número e dobramos, na verdade, a entrega. Então, foi um sucesso, assim, para a área de retail. É quase que traduzir, né, o que a gente fala tanto de facilitar a jornada, trazendo aí para uma linguagem que aproxima do público, verdade, que traz essa relevância de marca, que traz a questão do atributo de produto muito simples, né, que é o produto sempre limpo. Então, é um produto que você passou ali na parede, se você sujar com qualquer coisa, você passa uma buchinha com detergente e a parede está nova. Né, e conecta muito com as crianças que eles têm em casa, vida com real, pet, né, com vida real, exato. Então, acho que a gente está com a expectativa aqui altíssima, né? Já acompanhando os primeiros números. E acho que vai ser sucesso.
Então a receita é um pouquinho de product placement, um pouquinho de influenciador, um pouquinho de off-site, um pouquinho de mídia cooperada, Painéis de LED na loja. Painéis de LED na loja. Gôndola. Boa. Vamos falar. A gente tá falando de conteúdo. Eu quero falar. Eu acho que é uma coisa muito legal. A gente sabe, enfim, você tá trazendo muito a questão da loja, né? E do painel da loja. Isso aí. Mas o painel da loja precisa ter um conteúdo, né? Precisa ter um conteúdo legal. Precisa ter um conteúdo que faça sentido. A Kevel é a infraestrutura por trás de alguma das principais redes de retail media do mundo. Com tecnologia baseada em APIs e inteligência artificial, a Kevel permite que varejistas construam sua própria plataforma de mídia, com total controle sobre seus dados primários, sem depender de soluções engessadas. Mais do que uma empresa de software as a service, a Kevel é uma empresa orientada ao sucesso do cliente. A tecnologia é um meio, a parceria é o diferencial. Varejistas como Chewy, The Home Depot, Dollar General, Sonai, Lyft e El Corte Inglês já utilizam Kevel para lançar e escalar as suas operações de retail media. Kevel, tecnologia, controle e crescimento real em retail media. De fato. E como é que você está, enfim, o que você está vislumbrando para que esses painéis sejam cada vez mais relevantes e sejam mais ativos e participativos na jornada ali dentro da loja e não sejam só uma tela, replicando uma outra coisa que talvez não ganhe a atenção da pessoa. O que você tem? Muito legal essa sua pergunta. Acho que a gente já nasceu com o contexto certo. Então, qual que é o conceito dos painéis, né? Hoje na Leroy, o mercado fala muito de categorias, a gente fala de mundos, né? Então, nós temos 5 principais mundos dentro da Leroy, né? Então, decor, técnico, construção, enfim. E cada mundo tem as suas marcas, tem as suas prateleiras, é um comportamento completamente diferente. Então, imagina um cliente que vai procurar piso tem um comportamento totalmente diferente de lâmpada, né? E aí, para agregar valor nessa jornada, os painéis de LED, ele acompanha de fato o que o cliente está fazendo naquele mundo, naquela estação. Então, hoje eu não vou impactá-lo com marca de cimento na seção de decoração. Eu vou impactá-lo com souvenir, que é inspiração, né? E vice-versa. Então, é a gente entender que de fato tem um conceito para isso. Então, imagina, eu falei que ele fica em média 50 minutos na minha loja. Ou seja, eu posso impactá-lo com a mídia de 4 a 5 vezes. Então, a média ali de todos os slots é de 2 minutos. Eu consigo passar várias marcas ali, mas que tem a ver com o que ele está buscando. Sim. A gente fez um lançamento super legal no ano passado, que foi com a Portobello, né? Que foi um lançamento de uma nova linha assinada pelo Marcelo Rosenbaum, que é um arquiteto super famoso, enfim. A gente levou o Marcelo Rosenbaum lá para a loja, mostrou, e ele parou no painel e ficou assistindo. Ele falou, cara, que incrível, porque vocês estão mostrando exatamente o conceito que eu quis assinar esse piso novo, desse lançamento da Portobello, né? E ali a gente teve, né, também uma influência. Então, muitas vezes o painel, ele vai conversar com o cliente, né, sem ele saber que era aquilo que ele precisava ver. Ou ele não precisa chamar o vendedor ou o consultor. Ali ele já teve a informação, né, ou a inspiração. Então, o painel ele já nasceu com esse conceito, sabe? Então, entendendo que cada mundo é de um jeito. Eu acho, né, eu vejo muitas vezes, infelizmente, coloca-se painel na loja e não se pensa no conteúdo. Às vezes uma programática às vezes vai, né? E às vezes é um super definição, painéis lindos. Exato. Né, mas e aí, né? O que vai lá, né? Até tem uma história, né, que tipo, acho que há muitos anos atrás, acho que a Globo tinha uma joint venture que eles colocavam coisas da TV, né, mas gente, ninguém vai parar para ver uma novela, né? Vídeo longo, né? Conteúdo longo, não é TV, né? E acho que cada vez mais tem assim, um conhecimento de como fazer vídeos, enfim, que tenham ganchos, que falem, que conversem, enfim, com a pessoa. E, assim, não dá para parar de falar de formatos. Vamos falar de formatos. Quero saber o que tem aí de formatos. Porque é legal que você, enfim, você está aumentando cada vez mais o inventário. Isso aí. Então, o Media Kit é uma bíblia. Cara, já tá. Tá 360.
Então a gente tá falando... Quantos slides tem o Media... Você sabe quantos slides tem o Media Kit da... Que legal você ter falado isso, que eu tô nesse momento da revisão, porque entrou formato novo. Sim. Gente, precisa atualizar, o negócio tá antigo. Então, acho que tá batendo 45 já. Slides. 45. Em slide eu não sei, mas em Excel, que são as linhas que depois a gente conta, tem mais de 20 linhas pra gente Uau. acompanhar. É verdade. É um Uau. pacote 360 mesmo. Tá englobando vários Tem tudo, pontos né? de contato. CRM, redes sociais, offsite, a gente começou a fazer também. Agora, uma linha trade ali. Exato. Então, O que chama mais atenção? Eu vou perguntar para as Legal. duas. O que chama mais atenção do Media Kit, assim? Se tivesse que, sei lá, Ah, tivesse que... uma Oi? coisa que a gente brigou muito para ter foram essas telas em loja. Pensando até, né, na argumentação e na questão de budget interno, para a gente conseguir realmente pilotar projetos maiores, a gente entende que tem um impacto grande ali, né, de marca, e no momento certo, né, no Sim. momento que ele está ali para realmente concluir a compra. O que tem de bacana, assim, de conteúdos que você tem, se você lembrar, assim, tô te colocando Sim. aqui, mas se você lembrar, tem alguma coisa, algum conteúdo que te chama, que você recorde, que teve bastante, enfim, teve algum tipo de performance um pouco melhor, ou que tenha saltado os olhos da Souvenir, ou... É tudo muito novo, né? Então a gente começou a pilotar agora 100% das lojas com as telas, com esse projeto do Bruno. Né? Então a partir daqui a gente vai ter uma leitura melhor aí desses painéis, mas o que a gente vem trazendo e batendo muito forte ali de mensagem é o próprio atributo de produto, né? Essa Exato. facilidade de limpeza. Então a gente quer que ele tenha acesso ali à informação de que é o melhor produto para lavabilidade, Entendi. que é o melhor produto premium, que é o produto que está conectado com o casal ali, né? Que ele faça essa conversão direta no ponto de venda. perfeito. E você, o que te chama a atenção, assim? Qual é o teu queridinho do teu Media Kit? Meu Deus, é muito difícil É falar muito isso. escolher, né? tipo, Porque depois vão Bruno- falar, você não falou de mim. Eles vão brigar lá, os slides, vão falar, não, não somos Página- todos seus filhos. Não somos Slide todos seus 20 filhos. contra slide 5, não, mas com certeza o painel pra mim tem O painel de LED. o painel de LED tem um gostinho porque chegamos na loja física. Por que eu tô falando tanto de loja física? É a maior potência da Leroy, é a loja física, Sim. né? Então hoje a gente tá falando de o faturamento acontece 80% na loja, enfim. Então o cliente ele começa no digital, ele é impactado pelo digital, mas ele vai para a loja, ele Sim, quer ter aquela experiência. Mas tem outro também que é muito meu queridinho, que é a rede social. A gente fez alguns testes, chamou alguns influenciadores bricoleiros, né? Porque essa é uma palavra muito forte para Leroy, que é bricolagem, para quem não conhece, é realmente do yourself, né? Então, a pessoa que chega vai fazer sozinho ali a transformação. Então, a gente já trouxe várias, por exemplo, uma linha de ferramenta, enfim, é muito legal. Traz um conceito bacana e nisso a gente usou o quê? Levou para o painel de tela esse mesmo vídeo. Então, olha que cross legal também de material que eu posso usar. Então, o que eu tô falando no TikTok ou no Instagram, eu também posso levar para a tela. Ainda mais a minha tela, ela ajuda, né? Porque ela tá na vertical, então já tá ali proposital, né? O celular grandão ali. Isso eu acho demais. Eu também. Porque, cara, quem produz conteúdo hoje em dia é melhor que o O influencer. influenciador, E ele tá ali, ele tá muito ativo, né? Entendendo o que tá acontecendo. E ele vai explicar também com a linguagem de quem usa. É uma outra visão. Você pode Exato. rotacionar Aproximar influencers, cada marca. né? Porque cada um fala de um jeito. E de uma forma criativa. Uhum. Real, vida real. Eu acho que é isso. É isso que a gente trouxe muito para a websérie, por exemplo, do Bruno Gagliasso e Giovanna Beck. Vida real. Como que é uma reforma de verdade, né? É estressante, né? Pode contar para a Leroy, porque a Leroy ela não vende só produto, né? Essa é a mensagem principal de 2026. A Leroy não só tem tudo, agora ela faz tudo também. Então você acha tudo e também tem ali o serviço atrelado. Poxa, comecei uma obra na minha casa, o prestador de serviço falhou. Vai você ficar indo atrás, como era antes, né? Lembra lá nos primórdios? Nossa, você fica ali, né, naquele problemaço. A Leroy, ela, depois de 2, 3 dias, ela manda outro prestador de serviço para sua casa. Então você tem a garantia Leroy, né? Sim. Isso é bem forte pra gente. E é tão vida real que quando eles foram escolher a tinta, né, pra usar,
E as cores, eles queriam ir para uma cor mais clara, acho que talvez até por um medo de errar ali, É né? verdade. Hoje o nosso best-seller é um crômio, que é um cinza clarinho, então assim... Mas a cor, ela muda tudo, ela muda o ambiente. Então a Exato. gente provocou ali, né? Falou, mas tem certeza? Não tem uma inspiração aqui? Vamos conversar. E rapidamente eles mudaram, né? E estão indo com as cores do ano, que também vai ajudar a gente a traduzir, né? Todo o nosso estudo de tendência. Qual que é a cor do ano? É o Tempestade e o Cipó da Amazônia. Que são... Tempestade é um rosa acinzentado e o Cipó da Amazônia é um verde. É uma combinação lindíssima. É verdade. Olha, podia ter trazido um leque de cores. É verdade. Eu vou te falar, eu sou incapaz de chegar e tomar uma decisão de que cor usar, do que fazer. Deixa pra sua esposa, né? Mas ela também pode contar com a Leroy, caso ela precise. Certeza. E com a Souvenir. Não. Exato. Eu vou te contar uma coisa. Muito bom. Meus cunhados estão fazendo obra. Imagina. Meus cunhados estão fazendo obra e às vezes eles estão, não, porque a gente vai na Leroy, vou comprar, vou fazer, vou na obra. Eu sempre olho pra minha esposa e falo assim, quando a gente for mudar, vamos pro lugar pronto, né? Porque a gente não é muito de... Tem que ter disposição. Sei lá, eu não sei, eu não tenho muito, eu não tive muitas obras na minha... Não é uma coisa que eu... Mas eu acho legal, quando você faz, organiza, se deixa do teu jeito. É legal. Eu gosto de... Eu faço pequenas coisas. Uhum. Assim, no meu escritório lá, eu monto alguma coisa, deixo mais com a minha cara, monto uns gaveteiros, uns lugares para guardar as coisas, para deixar minimamente organizado, para deixar bagunça pelo menos dentro da gaveta. Mas, cara, eu fico pensando, é realmente um momento, né, de... Precisa de tempo, né? Precisa realmente de energia. Eu acabei de passar, né, por uma experiência primeira vez também que eu pego o apartamento ali, do zero, então desde o planejado, do piso, de todos os detalhes. A cor que me indicou foi assim, inclusive, tá? Falei, eu queria um rosinha assim, ela vai no Tempestade. Falei, tá bom. E é isso, acho que teve uma experiência gostosa, assim, eu gostei de passar por isso. Eu acho que a gente não quer até começar a vivenciar Esse universo. Quando você começa aí, é empolgante, porque você quer ver o resultado final. Você começa a entender um pouco dos detalhes, você começa a se inspirar na internet. É verdade. É muito gostoso. Eu acho que eu passei pela mesma experiência recente, né, de comprar um apartamento, então acho que além disso tem a questão dos sonhos das pessoas, né? E aí não pode ser uma jornada complexa que termine em frustração, né? Ela precisa ser uma jornada encantadora mesmo. E acho que é muito do nosso papel traduzir isso em facilidade, né? E pode ser mais simples, conta, né, com a Leroy, com serviços, conta com a Souvenir para te ajudar a escolher cores. Então, são mais de 1.700 cores. Realmente não é uma tarefa fácil escolher. Cara, 1.700? 1.700 cores. Meu Deus. 1.700. Acho que eu não lembro de cor as 7 do arco-íris, mas... Porque a gente foi ensinado a olhar realmente as cores primárias, né? A gente não tem toda essa segmentação de cada uma, mas... Sim. Mas na minha casa, enfim, onde eu nasci, enfim, tinha uma parede de uma cor verde. E era muito legal. Eu achava... Dava um tchan na casa. Até era um prédio, eu via em outros apartamentos, eu achava que aquilo ali era bacana. Olha aí, por que usar cinza e branco? Tinha um verde bem legal. Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. megamidia.com.br. E, bom, eu queria... entender um pouco do teu lado, assim, de ambos os lados, que existe uma grande discussão aqui, que é o retail media e o trade. Essa bagunça que né, parece aonde, enfim, se tem limite, se não tem limite, como é que vocês estão vendo essa questão? Como que vocês veem na organização de vocês e como que vocês veem também a opinião pessoal de vocês, né, sobre o tema? Então, queria ouvir... Vamos lá. Bom, eu sou uma aprendiz de retail media, né? Eu comecei a falar muito desse mercado, entender desse universo, falando com a Cibele, falando com a Leroy, né? Quando a gente olha para o mercado de construção e a própria Souvenir, ainda é um mercado muito relacional, com muitas lojas especialistas de tinta,
né, que a Ci comentou que são muitos concorrentes ali, lojas familiares, né? Então, esse universo do digital é um pouco mais distante. E mesmo lá atrás, na minha experiência com alimentos, era muito mais focado para o ROI, para a conversão, né? Eu acho que eu encontrei aqui na categoria de tintas uma possibilidade que é enxergar o funil da categoria de tintas, ele começa com a marca, né? É o primeiro assets ali de escolha. Então, como que a gente faz para ter relevância de marca, né, junto com os nossos principais players? Acho que vem daqui, né, a provocação. Não olhar só o curto prazo, porque o trade ele foi acostumado, ele nasceu olhando o curto prazo, né, olhando ali só o sellout, olhando só o ROI, olhando o investimento, né, que faz parte. Eu entendo que no dia a dia a gente acaba tendo que priorizar algumas caixinhas, mas a gente precisa sempre deixar algo ali para olhar o médio e longo prazo, para essa construção de marca. Já que é uma jornada que 90% está no PDV, a gente realmente precisa entender como é que faz para acessar esses outros potenciais, né, do digital e do phygital, né? Sim, sim. Não sei se eu respondi. Não, você respondeu. Eu não acho que... Não é uma questão de... Assim, não existe... Acho que... Poxa, eu não acho que existe certo e errado. Tem muitas empresas fazendo de várias maneiras. Exatamente. Talvez na minha percepção, que também não acho que seja certa ou errada, simplesmente a minha interpretação, é que essas coisas elas realmente estão emboladas e a tendência sim. não é ser... Eu não vejo elas se separando tanto. Eu acho que elas se embolem mais. Porque o desenvolvimento do trade, né, enfim, acompanho lá os eventos do SA mais Trade, Trade Connection, você vê que o trade vem amadurecendo, pedindo mais dados, deixou de ser aquele Sim. toma lá da cá, sabe? Eu compro mais, você dá mais selinho, eu te dou mais bonificação e fica isso. Então, isso está ficando para trás, está exigindo um amadurecimento. E do outro lado entra um negócio novo, que é a Retail Media, que também fala com outros times, fala com agências, fala com times de marketing e tal. E aí as coisas, só que aí do outro lado, você começa a ter dois interlocutores do lado da indústria e dois interlocutores do lado, né, do varejo. E aí eu vejo que essas coisas elas vão se acomodando, se evoluindo e criando um modus operandi. Eu vejo, assim, eu não vejo uma questão de tipo, vai ter que ser assim ou assado. Tem também empresa que muda mais rápido, tem empresa que muda mais devagar, né? Enfim, tem empresas que criam uma pessoa para ter uma ponte entre trade e retail media, que vai lá e que não tem budget, né? Por exemplo, a Unilever, quando, enfim, 2 anos atrás, quando começou, assim, 1 ano e meio atrás, quando a gente esteve aqui, a Dani Rabif, ela contou, eu tô aqui, eu não tenho um budget, né? Eu trabalho com o budget dos dois, ela é uma pessoa que faz esse meio de campo. Algumas empresas vão conseguir, que nem sei lá, qual que é o esquema tático do momento? É o 4-4-2, é o 3-4-3, enfim, né? Sei lá, né? Tipo, enfim, acho que também vai se ajustando. Eu tenho a mesma opinião que você. Não, mas agora você tem que falar porque eu falei muito, eu não posso roubar as palavras. Eu tenho a mesma opinião. E eu acho que realmente não tem certo e errado. E isso depende muito da maturidade da visão. Eu acho que o trade também ele vem sendo provocado, né, no mercado com o crescimento de retail media. Qual foi o grande lance? O retail media ele já nasceu com a visão de dados. Ele já nasceu. Preciso trazer uma visão muito mais modernizada, talvez. Enfim, não sei se é o termo mais correto, mas... Eu acho que, por exemplo, na Leroy, os dois assuntos estão juntos. Principalmente agora que eu estou falando que estamos entrando em retail media nas lojas, poxa, é um pedaço de trade. Sim. E é natural isso acontecer, porque está fazendo parte da nossa evolução como área. Porque a indústria também está pedindo isso. Poxa, legal, a gente está fazendo aqui várias coisas de CRM, redes sociais, na loja também com painel. Tá, mas eu quero ter uma visão 360 disso. Me traz uma fotografia do que está acontecendo. Porque, indiferente do formato, o cliente é o mesmo. Qual é o nosso objetivo em comum? O cliente. Então, se ele estiver no meu site, no aplicativo, no WhatsApp ou na loja, eu tenho que ter uma inteligência para impactá-lo. Então, quem vai receber informação, como vai ser a estratégia, acho que isso a gente vai continuar ainda por um tempinho aqui no Brasil, entendendo com quem que é quem, chapéu de quem, mas no fim quem teve a melhor estratégia e atingir o cliente da melhor forma. Então,
Eu acho que é uma leitura completa de jornada, Total. né? Então, desde a consideração de marca Exato. até a conversão. Então, Exatamente. acho que acaba que o retail consegue consolidar todos esses dados, né? Que antes era segmentado mesmo, era comunicação olhando só consideração de marca e trade olhando conversão e sellout. E usando até o exemplo da websérie. Exato. Né? Acho que a Souvenir, a Cintia, ela acreditou que não é só sobre vender mais ali no PDV com a websérie, é sobre influência. Exato. Então a gente está olhando juntos o funil completo. E ela é uma Você pessoa quer de trade. educar, imagina, você quer educar enfim, todos os clientes, de repente você tá lá com Bruno Galhaço e Giovana educando eles num conteúdo proprietário da loja, é bem... De uma Exatamente. forma super fluida, né? E natural ali, que vai trazer realmente uma consideração na hora que ele estiver na etapa de pintura, né? Acho que... Respondi? E agora eu entendi porque você gosta tanto da Cíntia. Tô falando, ela é diferente. Eu tô quase achando que eu sou de retail media agora. Você é, a gente só vai deixar ele. Depois de A gente não 17 anos de publica. trade. Eu acho que, enfim, é isso, assim, eu não... E acho que também é muito chato as pessoas que, enfim, vão lá e querem falar, não, tem que ser assim, tem que ser assado, porque cada empresa tem sua realidade também. Exatamente. Tem o seu momento, mas eu acho legal, assim, o que eu acho fundamental é que tenha a conversa, que tenha, não possa ter o silo, né, que consiga trazer as pessoas, e o que você está fazendo na Leroy E ainda mais falando de um segmento que a gente começou, então a maior parcela com quem eu converso, eu negocio é trade. Porque a gente está construindo isso juntos, né? Então, quando eu cheguei na Leroy, eu falei, nossa, com certeza essa marca vai ter uma mega estrutura de retail media, porque eu falava com telefonia, era assim. Não, é uma evangelização, é uma construção. Deixa eu te contar o que é retail media, né? Então, eu não gosto da palavra perímetros. É o que eu acabei de falar, é tudo uma estratégia 360. Mas a Leroy tem um desafio muito grande que as marcas estão começando a entender o que é retail media e começando a ver. Então, eu tenho que destinar um bolso que é bem importante aqui do que eles estão fazendo. Uhum. E vamos falar de China. Vamos. Lembra? Quando que você foi pra China, assim? Foi em 2020, final de 2023. Final de 2023? Foi, né? A gente ia marcar esse episódio quando você voltasse da China, hein? Foi final de 2023. Eu ia falar no passado, mas não foi, já faz. Foi 23? Final de 2023. Caramba. Né? Mas vamos lá. O que você achou? O que você viu? O que te empolgou? Eu fiquei uma semana lá na China. Eu fiz uma masterclass de retail media dentro do Alibaba. E ali, claro, né? Aproveitei e também conheci algumas operações, como o TikTok, a fábrica de ar-condicionado de uma grande indústria, que foi na Midea. Então, ali eu tive um banho de loja, de fato, olhando 5, 10 anos para frente. Primeiro impacto, fiquei apaixonada, tá? Fiquei realmente apaixonada pela China. Abriu, assim, a minha visão, falando, aqui é diferente mesmo. Ali, o que mais eu vi ali, borbulhante nas ruas, é o social commerce. Social commerce é um negócio gigantesco. É claro que toda a parte de digital e loja está 100% ali. Então, por exemplo, Didi Mall, que é uma empresa insana, tem mais de 700 CDs pela China inteira, 700 CDs. Pela China inteira, ela construiu um shopping só para você ir lá ver o produto, escolher, eu chego em 2 horas na sua casa. E diferente do que pode ser uma geladeira, pode ser um iPhone. Então é uma evolução que ela usa a loja física como uma vitrine por produto que você quiser, mas a logística ela é centralizada. Então parte desse princípio. Achei isso sensacional. E ali você já é impactado também por retail media, por todos os painéis, lançamentos, enfim, perfeito. Algoritmo ali absurdo, muito inteligente, né? Então todas as ferramentas próprias, principalmente do Alibaba. E o social commerce, a gente visitou uma empresa que se chama BeFriends. Desculpa se eu falei errado, depois posso confirmar, acho que é BeFriends mesmo. Então eram micro salas que estavam rolando social commerce ao mesmo tempo. Era tipo 25 canais fazendo para o Alibaba ao mesmo tempo. Então uma falava de bebê, outra falava de skincare.
E lá são influenciadores, grandes influenciadores, como uma Virgínia, que são vários. Então eles estão falando ali dos produtos e vendendo 24 horas, 24/7. No meio da rua, teve uma vez que eu fui almoçar num shopping, perto do hotel. No meio, na entrada do shopping, tinham 5 influenciadoras com vários celulares, fazendo ali seu social commerce e tal, no meio da rua. Então, porque era incrível, prédio atrás, tudo legal ali, o cenário faz parte. Então, ali é a televisão, né? Então, qual é o comportamento? Por que a gente chega nisso? Ah, vício de celular? Não, porque virou a televisão, virou hoje o chinês, ele tem a companhia do social commerce com ele. Sabe, como que é o nome daquela loja que vendia muito na televisão? Tinha um canal Polishop. Shoptour, obrigada. Shoptour ficava 24 horas ali vendendo produto. É isso. Então, esse é um comportamento muito, muito forte. E eu vejo que essa, de fato, é uma tendência que vai chegar. Inevitavelmente vai chegar. Porque a gente tem muita similaridade, né? De comportamental, como o chinês tem. A gente gosta muito do celular, a gente gosta muito das redes sociais. Então, eu vejo que isso é o futuro aqui. E o Alibaba ali é gigantesco, né? Cara, tipo, eu visitei ali a cidade, acho que é Hangzhou, foi Hangzhou, e é onde fica o Alibaba, então mais de 100 mil funcionários ali onde eu visitei, prédios, assim, é como se fosse um Pinheiros, você pega o bairro inteiro Pinheiros, é todo escritório Alibaba. Então, ali bonitinho, todo mundo sabe o que faz, e a liderança ali, na verdade, não tem líderes, né? Uhum. Então, é toda uma inteligência artificial que passa para você o que você tem que fazer naquele dia. Então, você chega, você sabe, porque seu líder, que não é um líder mais, né, não tem uma cadeira de liderança tão alta, assim, enfim, que a inteligência artificial sabe. O Eric, ele performa quanto tempo ele entrega uma atividade? Ele entrega mais rápido, então 10 atividades, ele entrega um pouco mais devagar, então 6 atividades. Então, ela entende a sua performance profissional e passa no dia para você o que você tem que fazer. Isso. Entendi. Coisas que eu vi por ali. E o legal da China, assim, que é interessante que a penetração do retail media na verba publicitária dos Estados Unidos, de online, ele é 20%. No Brasil tem algumas, enfim, mas ele vai de 6 a 9, fica nesse 7 a 9, vai, mais ou menos esse range. Na China, 40%. Uau, e eu achei que eu tinha investido bastante. Lá eles investem muito mais. É porque é influência, né? Já tá tracionando ali. Faz parte do algoritmo, né? Sim, sim. E, bom, eu queria saber das novidades. Quero saber de novidades. O que tem novidades? O que vocês podem contar? Vocês já contaram bastante, né? Tem mais alguma? Bastante. Sobrou alguma novidade? Eu não sei se a gente pode contar, podemos? Não, ainda não. Pode. É segundo semestre, né? Essa daí é segundo semestre. Acho que a gente tem um Como ano... assim, A gente? gente tem Copa do Mundo também esse ano, né? Entendi. Alguma coisa com futebol, já entendi. Vamos entender aí como é que a gente... Nessa hora todo mundo fica animado, né? Quer reformar a sala para receber os amigos, né? Comprar ali o sofá novo, dar um tapa na sala... Bastante coisa aí, né? Ainda para fazer. Legal. Bom, a gente tem um quadro aqui que é o quadro dos cartões. Aí é a hora de dar um cartão vermelho. Aí olha para lá, para aquela câmera. Eu vou começar... Bom, vou deixar quem quer começar. Não vou perguntar, vou ver quem das duas quer começar e fala o que acha que é alguma coisa que não deve ser legal, que tá aí no mercado de retail media e não é legal e que poderia ser, enfim, que deveria ser mandado pro vestiário, cair fora do mercado. Então, cartão vermelho? Cartão vermelho. Mídia? Alguma coisa. Posso começar. Gostei de ver, vamos lá. Atitude. Bom, eu comentei aqui que eu sou uma aprendiz de retail, né? Mas o que eu tenho acompanhado aí e vivenciado nesses últimos 2 anos, eu acho que não dá pra gente sentar pra negociar se não tiver dados, gente. Cartão vermelho pra retail media sem dados, assim. Não dá pra chegar de forma muito simplista e não ter um impacto ali, não ter um investimento, um ROI, uma leitura, pelo menos um objetivo de onde a gente quer chegar com cada campanha. Porque senão inviabiliza até...
as nossas negociações, né? Porque a negociação não para aqui. Eu também levo internamente, também converso com outras áreas, né? Envolvo vendas, envolvo comunicação, né? Porque não é uma área consolidada em souvenir, né? Então a gente realmente não tem esse aporte único ali em mídia, e sim a gente faz um apanhado ali de outras áreas. Boa, boa. Tinha um baita cartão vermelho, hein? Antes, eu vou dar um tempinho pra você, mas se eu vou pegar um gancho aqui rápido com a Cíntia. Qual que é o sonho do lado da indústria, assim, do teu lado? O que seria um sonho, assim, de que informações, assim, você gostaria de ter no mercado, com os varejistas? Tem algum sonho, assim, que você gostaria de algum tipo de informação, algum tipo de relatório, algum formato? Tem alguma coisa que você gostaria muito? Olha, a gente, como Souvenir, a gente investe bastante em pesquisas, mas eu acho que quando essa pesquisa vem do varejo, ela vem muito mais enriquecida com o momento de compra. Então, eu acho que uma pesquisa robusta, de jornada, que realmente mostre ali o público, o momento de compra, com quais categorias ele está conectado, e traga, assim, esses insights de oportunidade para a gente, acho que ajuda até a direcionar budget, investimentos em MPDV. Acho que tem uma atração grande com o trade, né? De novo, tá se fundindo aqui, né? É muito conectado. Eu acho que é isso, assim. Essa questão dos insights de jornada, do quem é esse público, onde ele está comprando, o que ele espera da nossa categoria de tintas, qual que é o próximo passo dele ali, né? Acho que a gente tem sede dessa jornada completa. Sim, não foi combinado, Não foi. mas a gente já falou sobre isso há um tempo atrás. Várias vezes. Já falamos sobre isso, mas Verdade. tudo bem, já você ganhou tempo. Agora chegou a sua hora do cartão vermelho. Pega aí o cartão vermelho, joga lá para a câmera, dá um... Cartão vermelho para mim são campanhas one shot. Quando a indústria ela espera que, de fato, uma única campanha no ano, por um curto prazo, faça milagres de vendas, de influência. O Retail Media é consistência também. Então, ele tem que ter uma estratégia. É claro que estamos falando de um lançamento por um período X, com certeza. Mas, para a gente realmente obter resultados, a gente precisa ter uma consistência. Se manter ativo, falando com o cliente, sempre lembrá-lo sobre a marca. Então, claro, a gente tem, como a gente estava falando, um Media Kit muito robusto, não precisa fazer tudo de uma vez. A gente fatia, né? Qual que é a jornada desse cliente? Então, o CRM é que é o ideal, redes sociais, as telas. Então, enfim, eu acho que isso é muito importante. Algo que no começo a gente falava muito com as marcas, vamos testar, vamos fazer uma POC, né? Vamos apostar juntos. Acho que hoje não, é outro momento, qualquer retail media. De fato, é a gente ter ter essa relevância, né, contínua junto com a marca. Então, para mim, o cartão vermelho é isso. Boa, bem aplicados. Nem precisa ir pro VAR, Não, não tá. precisa... Então... Não, tá jóia. Assim, vamos indo pro final aqui, infelizmente, mas eu queria saber um pouco... Se tem alguma coisa que a gente não falou, porque a gente conversou bastante, né? A gente conversa bastante. A gente fala bem, né? Falamos legal aqui. Vocês levam a barra, eu fico aqui só passando a bola e já vai embora. Tá tudo certo. Mas tem alguma coisa assim que a gente podia... Se ficou assim, faltando... Certamente quando a gente chegar em casa a gente vai lembrar e falar, putz, a gente vai ter falado. Eu sei. Acontece isso sempre. Acho que, pra mim, um sentimento pessoal. Vontade de fazer história. Acho que o Retail Media é sobre fazer história. Então, a gente tem ouro na mão, a gente vê fora, Estados Unidos, China, temos ótimos exemplos do que está acontecendo para trazer para o Brasil e fazer acontecer de fato. Problemas, pessoas que não acreditam ou têm medo, porque o novo gera medo e tudo bem. Eu acho que é nosso papel também disseminar a palavra Retail Media, né? A Bíblia embaixo do braço e vamos embora. Mas é realmente ter essa gana, essa vontade todos os dias de fazer história. Porque é indiferente se agora estarei na escada rolante ou estou na home do meu aplicativo. É sobre fazer essa parceria, sabe? Sobre acreditar. Então, eu sou muito apaixonada, né? Por Retail Media. Então, acho que eu sinto falta, às vezes, com algumas pessoas que eu converso. Tipo, cara, gana, vambora. Fazer acontecer.
Então, o Retail Media, ele merece, sabe, essa paixão. Antes de passar a palavra para você, Cíntia, eu vou trazer uma pergunta aqui. Meu polêmica. Deus! Eu quero que vocês Deixa eu pensar. falem. Quero que vocês falem alguma mulher que seja bem inspiradora para vocês. Desculpa, eu devia ter mandado isso antes, né? Devia, né? Eu sei, mas Minha não memória mandei. é péssima, não faça isso, velho. Não, mas já mandei. De qualquer- Uma mulher, não precisa ser assim, não precisa ser, não é que ela é a maior e a única, mas assim, uma que Mas de seja qualquer especial pra mercado. qualquer mercado, E enfim, por uma quê? breve explicação, assim, acho que eu dou um tempinho pra pensar, assim, acho que é Posso legal a começar? gente falar. Posse começar? Isso, espero que você não fale a mesma, senão você vai acabar com o meu portfólio. Cris Junqueira. Pra mim, é a mesma? Não. Para mim, ela é uma referência absoluta, assim. Então, eu consumo tudo que é conteúdo dela. Eu gosto muito de como ela pensa, eu me identifico muito sobre tudo que ela traz, assim, até de comportamento, sabe? De como topar os desafios, vambora, objetiva. Gosto muito disso. Ouço o podcast direto dela, podia ser um áudio, eu acho isso incrível. Vou te mandar o áudio, na verdade. Então, para mim, ela é inspiradora. Acho que na posição que ela está, né? Então, uma grande cadeira no Nubank, levou toda a família dela, se mudou para os Estados Unidos. Então, eu realmente a sigo e para mim ela me influencia positivamente, assim. Eu não conheço ela com profundidade, mas eu tenho bastante simpatia, gosto dela, bastante. gosto bastante. Tem as Vamos considerações lá. finais que você e depois tem a mulher. Vamos lá. Considerações finais. Eu me sinto, na verdade, lisonjeada de estar participando, né? É promissor, assim, para o mercado de construção, né? E tá junto com o Leroy nessas parcerias, eu acho que é muito promissor para o nosso mercado, né? De falar de retail. É tudo muito novo. Verdade. Então, realmente me sinto lisonjeada de estar conseguindo fazer esses projetos tão especiais. Bom, poxa, vocês encontraram aqui coisas bem legais. Acho que estão fazendo coisas bem legais, assim. Lisonjeado estou eu de poder contar uma história, poxa, trazer uma história de uma websérie, poxa, uma coisa tão e vida como ela é o trade, a tinta que é do dia a dia, sabe? Não é aquele ultra produto novo de tecnologia, é a vida como ela é e que a gente falou bastante, né? Acho que ia ser o episódio Cici, de Cibele e Cíntia, verdade. virou o episódio A Vida Como Ela É. A vida como ela é, o perrengue, vai ter perrengue com certeza. Virou o tema do episódio. Então, assim, vamos lá, alguma coisa mais? Então a gente vai indo pro final. Te lembrou alguma coisa? É porque a gente falou. A gente falou bastante. falou Acho que é só bastante. mulher. A mulher que Ah, você é admira. verdade. Gente, Eu esqueci sabia o que nome tava dela, faltando. É Luísa da Magalu. Luísa Luísa Trajano. Trajano. Luísa Trajano. Ela é. Acho que inspiração, Luísa Trajano, porque, né, apaixonada que sou pelo varejo, acho que ela foi promissora aí em toda a revolução aí do digital. Então, acho que carregou aí muita história, né, e muitas marcas junto. Que era uma bonitinha. A Luísa vai na NRF, ela assim, vai tipo. Aluna CDF, ela vai, anda, Na assim, mesa na ali, frente. gente como a gente, É, ali fazendo os exercícios, né? Eu vi algumas coisas. e aí, enfim, ela vai lá, fica na frente. Quem quiser falar com a Luísa Trajano é simples. Ali, Vai pra Nova acessível. York, vai pra NRF. É bem simples. Pega o keynote, lá, os principais, vai na primeira fila, ela tá lá, nas primeiras. Ai, que tá lá bonitinha. vendo, Exemplo, né? Exemplo. Acho Exemplo. bacana. E até o Fred Trajano falou uma coisa legal, que ele falou que queria muito para os Estados Unidos buscar novidade, e agora tem ido pra China. Enfim, ele falou isso. Bom, meninas, quero super agradecer, dizer que, assim, foi um baita episódio, acho que realmente foi vida como ela é, a gente trouxe conteúdo, assim, me satisfaz trazer esse tipo de conteúdo, e vejo que, enfim, tenho recebido feedbacks positivos sobre isso, estou bem contente e, pô, portas abertas, estaremos Obrigada. juntos, tem todos, enfim, eventos da comunidade Retail Media FC, que, enfim, a gente está lá, né, convidando vocês para participar. E é isso, pô. Obrigada. Obrigada. A parte mais chata é encerrar. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Foi um prazer, obrigada. Então, pessoal, deixando aqui bem claro para, enfim, seguir a página, seguir todas as coisas nas redes sociais,
compartilhar o conteúdo, que esse ano de 2026 está muito bacana. Vamos ter eventos, vamos ter cobertura internacional. Teve um estudo super bacana do Instacart, assim, tá maravilhoso, assim, depois vamos dar o link, o estudo do Instacart tá maravilhoso. Hoje, em especial, a gente tem a Bruna, né, no estúdio. Bru, alguma coisa para encerrar? Encerrou? É isso aí. Se a Bruna falou que encerrou, tá encerrado o episódio. Obrigado, valeu. Até o próximo episódio do Retail Media FC.